Vamos ler então a palavra do Senhor. Mateus 28, do 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui nesta manhã com grande alegria para estudar sua palavra tão santa, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dirija, que o Espírito Santo seja o nosso professor, que ilumine as doutrinas, os textos que vamos ler, para entendermos, Senhor, a sua palavra, ao mesmo tempo que nos dê fé, nos dê humildade, para podermos crer, receber, sermos edificados e obedecermos a sua palavra, Pai. Perdoa, Senhor, por Jesus, seu amado Filho, qualquer pecado na nossa alma neste momento. Nós estamos aqui por Ele, por Jesus, por nosso mediador, pedindo perdão, graça e a bênção. E que o seu nome seja louvado e nós sejamos edificados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, hoje é a lição de número 27. Então, os irmãos que tiverem aí o catecismo ortodoxo, vocês podem já deixar aí prontinho, nós vamos ler essa lição. Nós temos 3 perguntas, a lição perto daquela lição passada, né, é bem pequena. Então, como temos feito, nós vamos estudar essa lição toda hoje, se Deus assim permitir. Essa lição, ela está inserida na questão da fé, né, que vocês lembram. O catecismo se divide em 3 partes. A primeira parte, a miséria, a segunda parte, a salvação, e a terceira parte, a gratidão. E nós estamos na segunda parte. Nós estudamos sobre a miséria, que é o pecado, e a total impossibilidade de nossa salvação. Nós estudamos sobre a salvação que há no Senhor Jesus, como Ele é um Salvador, mediador apropriado, Deus homem, que pagou por nossos pecados. Nós estudamos que precisamos crer nele, mas essa fé diz respeito a um conjunto de doutrinas muito bem estabelecidas, de verdades que Deus revelou a nós na sua palavra e que foram muito bem descritas, sintetizadas, né, no Credo Apostólico. E nós estudamos aqui o Credo Apostólico por várias semanas. E vimos, meus irmãos, que essa fé ela tem a ver com o conhecimento dessas doutrinas e com a convicção delas, e com a confiança no Senhor Jesus, na palavra de Deus, de acordo com essas doutrinas. E que esta fé, ela é um dom que nos é concedido pelo Senhor, na medida que a palavra de Deus vai sendo pregada. E vimos que os sacramentos, eles têm um papel importante nisso. Por quê? Quais são os 2 sacramentos? O batismo e a ceia do Senhor. Porque, na medida que a palavra de Deus vai sendo pregada, as pessoas vão sendo convertidas, né, os eleitos, o Espírito Santo vai operando na vida deles, eles creem, mas eles precisam de fortalecimento. E os sacramentos são para fortalecer, são meios de graça. Os sacramentos são pregações visíveis. Então, junto com a pregação, o batismo e a ceia vai fortalecendo os cristãos. A palavra, na verdade, vai aumentando a fé deles. E isso é um processo, então, para toda a vida. Então, vimos que os sacramentos são selos, né? São compromissos que Deus tem realmente ali. Deus está dizendo que Ele salva em Cristo Jesus. E eles são sinais também, né, de toda esta obra. Irmãos, começamos a estudar, então, os sacramentos propriamente dito. Nós ainda estamos no batismo. E a primeira lição, tratando do batismo, que foi a lição passada, a lição 26, que nós ficamos aqui, eu acho que 3 domingos, pelo tamanho dela, nós estudamos que o batismo ele é por imersão, pela questão das muitas águas que aparecem nos exemplos bíblicos, que o Senhor Jesus nos ordenou, deu a instituição do batismo claramente, como um batismo de crentes e de por todo mundo. Está aqui, né? Nós acabamos de ler
no versículo 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E em Marcos, se vocês quiserem também abrir comigo, no capítulo 16, ainda fica assim mais claro, né, a questão da relação da fé com o batismo. No capítulo 16, no versículo 15, o nosso Senhor diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, ir pregar, as pessoas creem e são batizadas. Então, está aqui a instituição do batismo, e todos os exemplos bíblicos seguem em Atos dos Apóstolos, e nas próprias cartas apostólicas, isso mostra indício de que era assim na igreja primitiva, né? As pessoas ouviam o evangelho, criam e eram batizados. Então não há exemplos de batismo de crianças, e tratamos aqui bastante sobre o erro muito perigoso de batizar pequeninos, porque isso não está prescrito na Bíblia. A Bíblia, ela prescreve o batismo de adultos. Estudamos aqui, vimos a relação das alianças, da aliança do Antigo Testamento, da aliança do Novo Testamento, com a questão também do batismo infantil e o credo batismo. Vocês já aprenderam, né, esses termos, né? Pedo batismo, batismo de crianças. Credo batismo, batismo de crentes, batismo daqueles que já podem crer. E hoje, meus irmãos, nós vamos estudar mais um pouco sobre o batismo. Então, essa lição ainda trata sobre a questão do batismo. E eu tenho aqui 3 perguntas. Pergunta 75, que diz assim: de que maneira o batismo lhe lembra e assegura de que o sacrifício único de Cristo na cruz é por você pessoalmente? Pergunta 75. Pergunta 76. O que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? E pergunta 77. Onde Cristo promete que somos lavados com o seu sangue e com o seu Espírito, tão certo como somos lavados com água do batismo? O batismo, como nós temos estudado, é um selo, e junto com a ceia do Senhor. E o selo significa o quê? Uma garantia, né? Então o batismo, ele tem um ensino. Hoje nós vamos estudar qual é esse selo, qual é essa garantia que o batismo nos dá, e como isso é sério, irmãos, e como isso é uma promessa maravilhosa para a nossa vida, que nós devemos nos apropriar do nosso batismo e viver de acordo com o nosso batismo. Então, vocês que são batizados, ou vocês que estão se preparando, quem está se preparando para o batismo, então é muito importante nós pensarmos nisso, que o batismo, ele não é somente mergulhar no rio, uma quantidade de água, não, tomar um banho, né? O batismo, ele não é um dos banhos que nós tomamos aí na vida. Alguém que foi aí para o interior, tomou um banho de igarapé, né? Não tem nada a ver com isso. O batismo, ele é uma simbologia, ele traz uma mensagem, e junto com essa mensagem ele traz uma garantia, de maneira que ele é muito sério. O batismo, podemos dizer assim, podemos fazer uma associação com a pregação. A pregação, ela é séria. Claro que eu não estou falando de qualquer pregação, eu estou falando da pregação fiel, que nós sabemos qual é, né? É a pregação que expõe a Bíblia, a doutrina da Bíblia, e aplica a palavra de Deus à vida das pessoas. Imagine a seriedade disso, porque significa que Deus está falando. Não é o homem que está falando. Claro, é o homem que está falando, mas o homem é só um instrumento. Então, desde que esse homem, ele exponha a palavra de Deus com fidelidade, olha só, a palavra de Deus, então é Deus falando, por esse mero instrumento, que é só um pecador, como todos, mas ele está ali expondo a palavra de Deus. Então, isso é sério. Imagine tratar isso como se fosse uma coisa sem importância. A pregação, ela traz uma mensagem tanto de consolo, de esperança, de alegria, porque a pregação traz o evangelho, a boa notícia, a salvação que é em Cristo Jesus, e alegra os que já creram, e isso é uma satisfação para os que já creram, lembrar que Jesus morreu por eles na cruz.
e chama os pecadores, diz assim para eles: olha, venham, não há nenhum impedimento para vocês, a porta está aberta, basta vocês se arrependerem, e basta vocês crerem, e vocês serão salvos. Essa é a pregação fiel, né? Isso é maravilhoso, consolador, mas é também sério, irmãos, porque imagine uma pessoa que ouve e não crê. No dia do juízo, ela será chamada para responder por isso, porque ela desprezou a palavra de Deus. Imagine também aquele que faz de conta que crê e até se torna membro de uma igreja, mas não crê realmente, é hipócrita. Ai desse, porque Deus vai cobrar dele no último dia. Então veja que a pregação ela tem um lado consolador, esperançoso, de boa nova para aquele que crê, mas para aquele que brinca com a pregação, ai desse. Porque não é um discurso político. Discurso político a gente pode até não ouvir. Não quero saber de ouvir a campanha política. Você pode decidir fazer isso. Pode ter os prejuízos, né? Porque é bom a gente saber o que está acontecendo para votar bem e tudo. Mas não é assim, tão importante o que os homens estão falando. Você pode decidir não ouvir uma aula de filosofia. O que os homens pensam sobre aquele assunto. Você pode decidir não assistir um debate sobre um tema que tem ali vários filósofos ali, pensadores para tratar daquele tema. Não vou ouvir isso, não me interessa. Você pode fazer isso. Agora, quando Deus fala, você não pode fazer isso. Você não pode tratar a palavra de Deus com leviandade. Né? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando do batismo. O batismo é a mesma coisa, irmãos. O batismo é Deus falando. Não é tomar um banho. O batismo é Deus falando por uma cerimônia, por um sacramento, que ele deixou dois, a ceia e o batismo. Então, ele traz uma mensagem de consolo para aquele que leva a sério, mas ele também é um alerta. Não brinque com o seu batismo. Você não só tomou um banho naquele dia, você se comprometeu, e Deus falou com você naquele dia, e Deus te deu um selo e uma promessa, e te mostrou ali algumas verdades, e que você deve agora viver de acordo com ela. Então vamos estudar quais são essas verdades? Ele coloca aqui na pergunta 75, de que maneira o batismo lhe lembra e assegura de que o sacrifício único de Cristo na cruz é por você pessoalmente. Vou falar um pouquinho aqui da pergunta antes de nós entrarmos na resposta. Qual é a forma, ele está dizendo, qual é a maneira que o batismo nos assegura do quê? De que o sacrifício único de Cristo na cruz foi por mim. Essa é a questão, né? Então, como é que o batismo, ele me assegura disso? Que Jesus, quando ele estava lá naquela cruz do Calvário, ele não estava morrendo assim, de forma geral, sem uma definição, mas ele estava morrendo por mim lá na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e deu a sua vida por mim para que eu seja salvo. De que maneira o batismo me assegura de que isso é uma realidade, de que isso é uma verdade? Aqui os irmãos já percebem a seriedade do batismo, né? Por quê? Porque o batismo me liga à cruz. E a cruz foi o evento mais importante, na verdade, da história da humanidade. É crucial, né? Ali estava Jesus pagando pelos pecadores. Ali o céu estava como que se ligando com a terra. O reino de Deus estava ali se manifestando. Deus estava preparando o sacrifício do Cordeiro para que os eleitos pudessem entrar. Deus estava sacrificando o seu Filho para que nós, a sua igreja, pudéssemos ser salvos, porque esta humanidade aqui é decadente, está indo para a perdição. Nós temos estudado no culto de oração das terças-feiras, no livro do pastor Jeffrey Johnson, esses dias nós temos estudado sobre os dois reinos, o reino desse mundo que é caído e o reino do céu. E esse reino, meus irmãos, só é possível nós entrarmos nele por meio desse sacrifício de Jesus. Então o batismo, ele me assegura de que aquele sacrifício de Cristo, veja como o batismo é sério, ele é um consolo e ele é sério.
ele me assegura de que aquele sacrifício de Jesus foi pelos meus pecados. Desde que eu ali creio, e desde que eu então, crendo, sou batizado, eu estou então ali recebendo essa mensagem, essa segurança vinda do próprio Deus, que relaciona aquele meu batismo à morte de Jesus. Agora, de que maneira o Senhor faz isso? O catecismo responde assim: da seguinte maneira: Cristo instituiu esse lavar exterior e com ele deu a promessa de que, tão certo como a água lava a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e seu espírito lavam a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Irmãos, batismo é uma lavagem, e a água, evidentemente, ela serve para lavar, para purificar sujidades materiais, digamos assim, ou a sujeira material, aquilo que quando você vai tomar um banho, você vai se purificar, é uma purificação, né? Você vai tirar a sujeira física, você vai se lavar, você vai se limpar, você vai se purificar. Então, Cristo instituiu esse lavar exterior. O batismo é um lavar exterior. Então, a pessoa ela é mergulhada naquelas águas, então ela está se lavando o seu corpo. Mas será que é só isso? Será que é só uma lavagem exterior, um banho só? Não, porque senão seria como os banhos que nós tomamos todos os dias, ou um banho que alguém toma no igarapé. Não, meus irmãos, isso tem uma mensagem. Cristo deixou esse lavar exterior como um símbolo e uma garantia de que, assim como eu fui lavado exteriormente no batismo, Jesus Cristo instituiu esse lavar e com ele deu uma promessa. Junto com o batismo veio uma promessa. Qual é a promessa que Jesus está nos dando? De que, tão certo como a água lava a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e o seu espírito me lavam de uma sujeira da alma, que é o pecado. Entendeu? Então, qual é a associação claríssima? É que, assim como Jesus deixou esse símbolo e essa garantia para me prometer, associando a lavagem física, ele está me prometendo, com a lavagem espiritual, né? Ele está me prometendo que, assim como eu fui lavado fisicamente no batismo, eu também fui lavado, só que não da sujeira física, mas da sujeira espiritual, que é o pecado. E eu fui lavado, e eu queria chamar muito a atenção dos irmãos aqui, digamos assim, por dois agentes, né? O sangue e o espírito. Veja que a confissão, que o catecismo diz: assim também seu sangue e o seu espírito lavam a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Então, é isso que o batismo promete, e é isso que o batismo garante. No momento que você é batizado, você é purificado fisicamente, mas você é também, significa o quê? Não é só isso, mas aquilo está simbolizando que você está sendo purificado espiritualmente, que você é lavado pelo sangue de Jesus e que você é lavado também pelo Espírito Santo. Chamo muita atenção dos irmãos por essas duas, digamos assim, formas de lavagem. Você é lavado pelo sangue e você é lavado pelo Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa isso. Mas é importante nós notarmos a seriedade do batismo. Então, todos os irmãos aqui que são batizados, vocês podem confessar isso. Vocês podem confessar o quê? O que significa? Como é que Deus garante para você que... A pergunta, né? De que maneira o batismo lhe lembra e assegura de que o sacrifício único na cruz é por você pessoalmente? De que maneira? Assim, você pode responder. Olha, porque da mesma maneira Jesus me mandou eu me batizar, se prometendo para mim, portanto me assegurando de que da mesma maneira que eu sou lavado fisicamente, purificado fisicamente, eu também já fui lavado e já fui purificado espiritualmente, ou seja, dos meus pecados, pelo seu sangue e pelo seu Espírito Santo, né? Então, veja a seriedade do batismo, é aquilo que eu falei há pouquinho, não é um banho, mas é uma promessa, nós podemos dizer assim, o Senhor está nos prometendo,
Não é um mero banho, é um banho também, mas é um banho que é uma promessa, que tem um selo, que tem uma garantia, uma promessa, e que tem ali, como diz aqui na pergunta, uma lembrança disso. Então, todo o meu batismo eu devo lembrar, eu fui batizado tal dia, e eu fui mergulhado, o pastor me mergulhou, e tem a fórmula, né, no batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu fui batizado, e eu fui retirado das águas, isso significa que eu fui purificado. Deus está prometendo que eu fui purificado pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo dos meus pecados. Vamos ler os textos aqui, irmão? Não sei se eu vou conseguir ler todos, os que eu não consegui, vocês depois leiam, por favor. Atos 2:38. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, remissão de pecados e o dom do Espírito Santo está associado com o batismo, né? O sangue de Jesus e o Espírito Santo de Deus. Mateus 3:11. Mateus 3:11. Irmãos, se tiverem dúvida, pergunta, vocês fiquem à vontade, tá? Para perguntar. Durante a aula mesmo. Mateus 3:11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digna de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, é um batismo. O batismo estava ali, de João Batista, estava apontando para aquele que batizaria com o Espírito Santo, né? Que nós recebemos o Espírito Santo na nossa conversão, e isso está ligado também, conforme as Escrituras, ao nosso batismo, porque é uma purificação. Quem recebe o Espírito Santo é purificado. E o batismo, claro, com uma lavagem, aponta, também, né, uma purificação física, que aponta para essa purificação espiritual. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos ler aqui. Romanos capítulo 6. Vamos ler do 3 em diante. Diz a palavra do Senhor: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aqui Paulo diz: nós estamos mortos com Cristo e ressuscitados com Cristo. E Cristo morreu, ressuscitou, e nele nós morremos para o pecado e ressuscitamos para Deus. Então, o batismo também significa isso, né? O mergulho e a retirada das águas, o sepultamento e a ressurreição. Eu morro para o pecado e eu ressuscito para a nova vida. E 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Diz assim a Sagrada Escritura. 1 Pedro 3, 21. Que também, com uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, aquele batismo de Noé, né, que Noé foi salvo no meio das águas, isso aponta para o nosso batismo, como não
despojamento da imundície da carne, mais da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós somos purificados da nossa consciência, por quê? Porque Jesus morreu por nossos pecados, pagou os nossos pecados. E o batismo, ele mostra essa purificação, essa lavagem, né? Então, temos aqui, irmãos, a verdade de que o batismo, com uma lavagem, é Jesus prometendo que ele também nos purificou dos nossos pecados pelo seu sangue e pelo seu Espírito Santo. Agora, a próxima pergunta, 76, ela vai nos falar o seguinte: de que maneira eu sou lavado pelo sangue e pelo Espírito Santo? O que significa, essa é a pergunta 76, o que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? Eu quero enfatizar muito isso, para os irmãos saírem daqui, né, com isso bem firme na sua memória. Essa purificação, ela tem a ver com o sangue de Jesus e ela tem a ver com o Espírito Santo de Deus. O que significa isso? Nós vamos ver que existem diferenças entre uma coisa e outra. A purificação com sangue e a purificação com Espírito. Ambas são em relação ao pecado, mas elas, vamos dizer assim, elas atuam de formas diferentes. Vamos ver aqui, irmãos. O que significa ser lavado com sangue e o Espírito de Cristo? Resposta: ser lavado com o sangue de Cristo significa que Deus, por sua graça, perdoou meus pecados por causa do sangue de Cristo derramado por mim em seu sacrifício na cruz. Primeiro, aqui está. Então, essa purificação pelo sangue de Jesus quer dizer que como aquele sangue, Jesus morreu por meus pecados, ele deu a sua vida, ele derramou a sua vida, ele derramou o seu sangue. Aquele sangue foi derramado por mim. Então, por causa desse sacrifício, Deus perdoa os meus pecados, Deus me purifica, Deus me limpa, Deus me lava dos meus pecados. É assim que o batismo aponta para o sangue, porque ele me purifica. O sacrifício de Jesus me perdoa, me traz perdão, me traz justificação. Ontem à noite nós estudamos aqui na classe, né, sobre a justificação pela fé. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele apresenta a Deus uma satisfação plena. Jesus viveu uma vida santa, perfeita, e Jesus morre na cruz. É a justiça passiva e ativa de Jesus. A justiça ativa de Jesus quer dizer o quê? Que Jesus viveu uma vida santa, ele praticou todos os mandamentos de Deus, sem exceção e com toda a perfeição, desde o seu coração. Ele nunca pecou. Então, assim como em Adão nós caímos, porque Adão pecou, em Cristo nós somos justificados, porque Jesus ele viveu o que Adão não viveu. Adão pecou, Jesus obedeceu, e obedeceu plenamente. Por que ele morreu na cruz? Aí é justiça passiva. Veja, Jesus age obedecendo, mas Jesus se entrega morrendo. Ele se entregou. Primeiro, ele não precisava morrer porque ele foi santo. E ele também é Deus. Então, ele tinha ali toda a autonomia para não morrer. Ele se entregou como um cordeiro por amor a nós. Ele se deixou levar, ele se deixou ser crucificado. Ele se entregou para a morte. Jesus morre na cruz pelos pecados dele? Não, pelos nossos pecados. Então, assim nós somos purificados pelo sangue de Jesus, porque tanto ele viveu uma vida santa no nosso lugar, como ele morre pelos pecados que são nossos. Então, quando Deus olha para aquilo, Deus se satisfaz na sua justiça, porque o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, sendo ele quem ele é, Deus santíssimo, Deus homem, Deus aceita, Deus considera aquilo como suficiente para pagar todos os nossos pecados, e não só os nossos, mas de todos os eleitos. E o sangue dele é tão valioso, a obra dele é tão valiosa, que poderia salvar o mundo todo, se Deus assim quisesse. Mas é claro que Deus quer salvar apenas os eleitos no sacrifício dele. O sacrifício dele é suficiente. Então Jesus, ele me purifica dos meus pecados. E o batismo diz isso, irmãos. Quando você está sendo batizado, Jesus está prometendo com você que assim como você foi lavado fisicamente, você está sendo lavado. Você foi lavado quando você creu pelo sangue dele, porque você foi
justificados. Mas tem uma outra lavagem, que o batismo também simboliza, que aí o catecismo continua dizendo assim, que é a lavagem do Espírito Santo. Vamos ler aqui, diz assim: ser lavado com o Espírito de Cristo significa ser renovado e santificado pelo Espírito Santo para ser um membro de Cristo, para que eu morra mais e mais para o pecado e viva uma vida santa e irrepreensível. Meus irmãos, aqui está a segunda parte dessa purificação. Eu não somente sou justificado e sou perdoado dos meus pecados, mas eu vou vencendo o pecado no sentido da minha natureza pecaminosa. O pecado, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo é santificador, eu sou renovado, eu nasço de novo, e eu vou sendo santificado pelo Espírito Santo, para que eu morra, veja essas palavras aqui importantes, para que eu morra mais e mais, isso quer dizer que é um processo, para o pecado e viva uma vida santa e irrepreensível. Então, o cristão, ele tem que matar, e ele tem que vivificar, digamos assim. O que é que ele tem que matar? O pecado. Todos os dias nós temos que nos levantar, meus irmãos, e dizer assim: Senhor Jesus, hoje eu vou me levantar confiando na sua promessa, e eu quero matar o meu pecado. Aí quando vem aquela raiva, aí quando vem aquela preocupação, aquele medo, ou aquele desejo impuro, o que for, quando o pecado ele vem e ele se levanta, eu tenho que matar, eu tenho que me levantar contra e dizer não para o pecado. E o Senhor está prometendo que Ele me deu o Espírito Santo e que Ele vai me dar poder para não pecar. E eu vou matando o pecado. É a minha luta para toda a vida. E eu vou vencendo o pecado. Eu vou vencendo aqueles... Vamos dizer que eu fosse uma pessoa, né? Dá um exemplo aqui. Que tinha problema com a língua. Eu não sabia controlar a língua, né? Eu gostava de falar dos outros. Aí eu pensei, não posso fazer mais isso. Eu não posso ficar falando mal das pessoas, difamando as pessoas. Isso é pecado. Então eu digo, Senhor, não vou fazer mais isso. Aí vem vontade de falar dos outros, vem. Mas aí eu digo, não farei. Confiando na promessa, e o Espírito Santo, ele me dá poder para isso. Então, irmãos, eu vou sendo purificado, isso é um processo. E assim são os pecados que o Senhor os pecados conhecidos, né? O Senhor, na palavra, irmão, por que vocês estão aqui todo domingo? E nós estamos pregando todo domingo, e falando todo domingo? Porque é Deus fazendo essa lavagem. Deus está nos lavando, Deus está nos consertando. Nós chegamos diante de Deus cheio de defeitos. Parece se eu puder ilustrar assim, cadê aqui? Me lembrei qualquer objeto aí, um aparelho com defeito, me lembrei, qualquer um. Computador. Fernandinho tinha que levar o computador, né? Então, computador quebrado. Aí, como chegam os computadores quebrados lá para o Fernando, vai fazer o que, Fernando? Vai consertar. E assim somos nós. Nós estamos sendo consertados, uma peça está ali quebrada, nós temos problemas, nós ficamos muito preocupados. Preocupação, o que será de mim? Será que eu vou perder emprego? Será que vai faltar dinheiro? Pandemia, o que será de mim? Aí Deus vai me tornando uma pessoa calma, me fazendo confiante. Gradativamente o Espírito Santo vai agindo para que eu fique mais tranquilo, mais confiante, né? Eu sou uma pessoa que sou egoísta. Passei a vida toda em profundo egoísmo. Não penso nos outros. Mas aí o Espírito Santo vem, começa a operar na minha vida. Aí eu ouço uma pregação, eu leio na Bíblia, entendeu, irmãos? E Ele vai me corrigindo, Ele vai me consertando, Ele vai me purificando. E o batismo quer dizer isso. O batismo, ele está dando uma mensagem, Deus está prometendo, Jesus está prometendo para nós, nosso batismo, que o sangue de Jesus nos purifica e que o Espírito Santo também nos purifica. Só que o sangue de Jesus, ele nos purifica, se nós pensarmos na doutrina da justificação que estudamos aqui ontem, de uma vez para sempre, né? E é claro que eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados na medida que eu vou sendo santificado, né? Mas a justificação é uma coisa só.
Quando eu creio, eu sou justificado. E o Espírito Santo vai me purificando gradativamente. São duas doutrinas aqui. Justificação, que é de uma vez para sempre, e santificação, que é um processo. O sangue de Jesus me justifica e o Espírito Santo me santifica. Entendeu? Então, o batismo, ele está mostrando isso para mim, prometendo isso para a minha alma. Eu vou morrendo mais e mais para o pecado e vivendo uma vida santa, irrepreensível. Irmãos, eu queria, antes de eu ler os textos aqui, fazer duas breves aplicações. Primeiro, a Bíblia trata o pecado com uma coisa que não é boa. Vamos pensar agora na pandemia. Olha só a pandemia. A pandemia, ela está sendo causada por um vírus. E o vírus, ele não é uma coisa boa. O vírus, ele contamina e mata. O vírus é perigoso, é mau, é mortal. Então nós temos algumas coisas para nos proteger do vírus. Quais são? O álcool, ele purifica, ele mata o vírus, né? Na nossa mão. E a máscara, ela evita que nós respiremos o vírus e que nós, caso estejamos contaminados, mesmo sem sintomas, venhamos contaminar as outras pessoas. Então, ninguém quer pegar Covid, ninguém, né? Ninguém. Porque é uma coisa ruim. O pecado é pior que uma Covid, é pior que um câncer, é pior do que esse vulcão que está lá no estrangeiro. Nós temos ouvido notícias. Irmãos, por que existe doença? Por que existem vulcões, erupções vulcânicas? Por que existem terremotos? Por que existem guerras? Porque existe uma coisa, que é o pecado. Tem um sermão aqui na biblioteca, são 3 sermões de 3 puritanos que foi unido num livro só. Vocês podem ler quando quiserem. E esses 3 sermões, eles falam da conversão. E tem um sermão lá, se eu não me engano, que agora eu fiquei um pouco confuso, são 3 autores, mas tem um lá que, se eu não me engano, é do Thomas Watson. E ali o puritano Thomas Watson, ele desenvolve esse pensamento: o pecado como o mal dos males. O pecado, ele é o mal dos males. Irmão, se você usa máscara, se você limpa as mãos com álcool, você leva a sério o vírus, né? Se você diz, não vou brincar com isso aqui não, isso aqui é sério. E também não quero que minha família se contamine. Não é razoável, não é sensato nós termos muito mais cuidado com o pecado que causa tudo isso? Não brinque com o pecado, irmão. O batismo está ensinando para você o seguinte: pecado, você já foi lavado pelo sangue de Jesus, justificado, e agora você tem que matar o pecado. E quando você pecar e Deus vir te dizer, aí você vai a Deus pedindo perdão e você vai ser perdoado pelo mesmo sangue de Jesus. É o que nós falamos ontem, justificação e perdão. Justificação é uma vez só, mas eu vou passar a vida toda pedindo perdão porque eu vou sendo purificado. Então não brinque com o pecado. O pecado é uma sujeira. O pecado é a imundície das imundícias. Se vocês pensarem na coisa mais imunda que vocês podem pensar agora, o pecado não se compara, não é nada perto do pecado. E o pecado, ele obscurece de maneira que ele não vai parecer feio. O pecado vem numa mulher bonita, o pecado vem em muito dinheiro, o pecado vem com ofertas, sabe, maravilhosas, coisas boas. O pecado é sedutor, mas por trás do pecado está a sua imundícia, a sua morte e a sua destruição. Não brinque com o pecado. O batismo nos ensina que nós temos que matar o pecado. Então, porque ele é sujo. Essas são as 2 coisas, na verdade, que eu tinha para falar para vocês, né? Eu juntei só numa exortação. O pecado é mau. Pense muito na maldade, na malignidade do pecado. E pense, em segundo lugar, que você então, o batismo nos ensina isso, ele está dando essa mensagem para nós, nós temos que matar o pecado e não brincar com o pecado. Ah, é um pecadinho. Não, não é pecadinho, não existe pecadinho. Pecado é pecado. Existe pecado menor e pecado maior, isso é verdade. Mas o menor pecado, ele é pior
do que o maior dos males que nós podemos ter neste mundo. Porque o menor pecado é a fonte de todo mal. Lembre que Adão caiu comendo um fruto. Deus quis mostrar que pecado é sério. Pecado mata e destrói. Vamos ler alguns textos aqui, irmãos. Não vou ler todos, eu quero ler apenas 2 agora. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 24. Hebreus capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. E vamos ler também Ezequiel. Então aqui é a purificação do sangue de Jesus, que está enfatizado aqui em Hebreus. Agora Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Diz a palavra do Senhor. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentre vós, olha só, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui no versículo 25 está a purificação, água pura, purificada, de todos os vossos imundícios, de todos os vossos ídolos vos purificarei. E está enfatizado em parte aqui a purificação pelo sangue, né? Mas podemos entender até, eu creio, quando fala nos ídolos, já envolve aqui a obra do Espírito nos livrando dos ídolos. E aqui em 26 e 27 é plenamente a obra do Espírito, nos levando a guardar os mandamentos do Senhor. Última pergunta, irmãos, da nossa aula de hoje. Veja, nós já estudamos o quê? Que quando o batismo, que Jesus no batismo está nos prometendo e nos anunciando, nos lembrando de que nós fomos lavados, purificados pelo seu sangue e santificados por seu Espírito, purificados por seu Espírito, assim como a água lava exteriormente, nós somos lavados interiormente. Ser lavados pelo sangue de Jesus significa ser perdoados, justificados, e ser lavados pelo Espírito Santo significa sermos santificados. Agora vamos para a pergunta 77. Onde Cristo promete que somos lavados com seu sangue e com seu Espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo? Uma boa pergunta, né? Está claro na Bíblia que isso é assim mesmo, de que o batismo tem essa mensagem, essa promessa, essa garantia de que nós somos lavados pelo sangue e pelo Espírito? Onde Cristo promete que somos lavados com seu sangue e com seu Espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo? Resposta: na instituição do batismo, onde ele diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso está lá em Mateus 28, 19, já li no início do culto com os irmãos. Aí ele continua dizendo assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Que está em Marcos 16, 16. Já li também com vocês no início da exposição. Essa promessa é repetida quando a Escritura chama o batismo de a lavagem de regeneração e a lavagem dos pecados. Quando fala lavagem de regeneração, está falando do novo nascimento, está falando da vida do Espírito Santo para me santificar. Ele vem habitar em mim, ele me torna uma nova criatura e ele vai me aperfeiçoando, me santificando. Quando fala da lavagem dos pecados, fala da purificação
que acontece na justificação pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Vamos ver 2 versículos aqui. Tito 3:5. Tito 3:5. Tito 3:5. Vamos ler desde o 3 em diante, para nós pegarmos o contexto, do 3 ao 5. Tito 3, verso 3 em diante. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Irmãos, isso aqui é como nós éramos, tá? Isso aqui é vida do quê? De gente ímpia, de gente que vive por pecado. Aí ele diz assim, versículo 4: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, essa lavagem da regeneração, ela está evidente que está incluída aqui já o sangue de Jesus também, porque essas coisas não são separadas, na verdade, mas está aqui enfatizando a regeneração. E o que é regeneração? É o novo nascimento. É aquilo que Jesus fala a João 3, quando ele fala com Nicodemos, o texto clássico sobre isso. Nicodemos era um homem muito religioso, e o Senhor disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar, o quê? Não pode ver o reino dos céus. Por quê, irmãos? Nós nascemos filhos de Adão. Nós nascemos inimigos de Deus. Mas quando o Espírito Santo vem, ele nos purifica, ele nos dá uma nova vida. E a partir daí ele passa a nos santificar. Como é que o Espírito é chamado? Espírito Santo. Santo. Tá certo. Mas também ele é chamado como, irmão Cidão? Espírito Santo. Que tem a ver com o Consolador, que ele vem nos auxiliar a sermos santos, exatamente. Mas eu queria enfatizar agora mais a questão de que ele é chamado aqui o Espírito Santo, né? Nós éramos santos? Não, irmãos. Mas o Espírito Santo vem viver em nós. Irmãos, onde o Espírito Santo habita, pode dominar o pecado? Não. Então, se o Espírito Santo habita em mim, a evidência é Gálatas 5, o fruto do Espírito Santo: o amor, a paz, a alegria, a longanimidade. É claro que eu não estou dizendo aqui de forma nenhuma, irmãos, que os cristãos são perfeitos, mas o que eu estou dizendo é que os cristãos estão sendo aperfeiçoados. Os cristãos não são santos no sentido de que já estão totalmente perfeitos e andam totalmente e com perfeição na lei divina. Não, mas eles estão sendo santificados. Não é possível que um cristão ele viva igual um ímpio. Tanto que Paulo diz aqui: éramos tempo passado, noutro tempo, mas quando apareceu a benignidade. Nós éramos assim, nós éramos extraviados, nós éramos insensatos, desobedientes, seguíamos os deleites, as concupiscências, mas agora o Espírito Santo veio e nos regenerou. É uma nova vida. Então é uma purificação. Veja, quando ele fala aqui, esse é o ponto, ele fala lavagem. Lavagem está associado com batismo. Vocês percebem? A pergunta é: onde Cristo promete que somos lavados com o seu sangue e o seu Espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo? Nesses versos, quando é lembrado uma lavagem do Espírito Santo, se diz exatamente lavagem, associando com a ideia da lavagem do batismo. Então aqui está Deus prometendo que quando eu sou lavado no batismo, Ele está dando uma mensagem para mim, que eu fui lavado por dentro, porque o Espírito Santo me deu regeneração. O Espírito Santo veio habitar em mim. Outro texto, Atos 22:16.
Atos 22, 16. Atos 22, 16. Diz a palavra do Senhor. Vou ler desde o 12 para pegar bem direitinho aqui, é o batismo de Paulo, tá? Bora ver lá. Verso 12, Atos 22, 12. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, isso aqui é Paulo contando, irmãos, olha só. Vindo ter comigo e apresentando-se, disse: Saulo, irmão, recobra a vista. Saulo estava cego, né? Vocês lembram disso. E naquela mesma hora o vi, e ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade, vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, olha aí. E agora, por que te detens? Ananias disse para Saulo: Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, nesses dois versículos, a lavagem da regeneração aponta para o batismo, que simboliza a lavagem da regeneração. E este versículo, quando Paulo está para ser batizado, Ananias diz: lava os teus pecados, mostrando que a lavagem do batismo aponta para a lavagem pelo sangue de Jesus. Somos purificados pelos nossos pecados. Significa que o batismo que purifica? Significa que o batismo que regenera? De jeito nenhum. O batismo, ele é o quê? Símbolo da purificação e símbolo da regeneração. Mas com esse símbolo, Deus está, como quando eu me levanto aqui para pregar para vocês, abrir a Bíblia e pregar sobre o sangue de Jesus, a justificação, o perdão dos pecados, a lavagem espiritual, a regeneração, o novo nascimento, Deus também está ali pregando, ensinando no batismo e prometendo que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e nós fomos regenerados, purificados pelo Espírito Santo. Então, meu querido irmão, você é um crente em Jesus e você já foi batizado? Ou você ainda vai ser batizado? Então, vamos fazer o seguinte, isso é verdade? Então, vamos nos levantar e vamos agradecer a Deus e dizer: obrigado, Senhor Jesus, porque eu fui perdoado, lavado dos meus pecados. E eu ainda peco, mas eu vou e peço perdão. E já que isso é verdade também, Senhor, que eu fui lavado pelo Espírito Santo, Senhor Jesus, eu vou me levantar e não vou me levantar para pecar, mas eu vou me levantar para matar o pecado, porque o Teu Espírito vive em mim, eu creio nisso, e eu vou me levantar e lutar, tendo a fé e a certeza de que o Senhor me dá poder, de que o Espírito Santo vive em mim, olha só, habita em mim, eu sou um vaso santo, porque o Espírito habita em mim, e eu vou viver uma vida santa, eu não vou ficar pecando, porque o Espírito Santo habita em mim, eu creio nisso, e eu vou lutar por isso. E olha, meus irmãos, desde que você se levante e lute, pode ter certeza que, como Deus é fiel, Ele vai te dar poder para vencer o pecado. Então não se conforme com o pecado, lute com o pecado, porque o seu batismo está dizendo que você foi purificado, e você, sangue de Jesus, e você foi renovado. Agora eu tenho que dar um alerta também. Caso alguém tenha sido só batizado, mas não esteja nem aí, e diz assim: eu vou pecar mesmo, eu não quero me importar. Isso é sinal que aquele batismo, na verdade, foi um batismo de um hipócrita. Então, veja a solenidade do caso. É aquilo que eu falei no início. O batismo, ele tem uma mensagem consoladora, mas ele também tem uma mensagem de alerta. Que ele diz assim: ai daquele, né, que brinca com a pregação, e ai daquele que trata o batismo como se fosse só uma lavagem. Eu fui levado lá, né? Não, meus irmãos. Então, que cada um aqui possa tanto ser consolado, como possa também ser alertado para que não brinque com essa promessa que o Senhor tem feito a nós. Alguma pergunta, meus irmãos?
Vamos orar? Pedir que Ele nos abençoe. Ó Senhor, muito obrigado que nós podemos estudar, Senhor, este assunto. Ó Senhor, abençoa a nossa vida, que possamos nos regozijar com o fato de que a imundície das imundícies que estava dentro de nós, no trono de nosso coração, foi lavada pelo sangue de Jesus. E continuamos sendo lavados, continuamos sendo perdoados. Quando pecamos, vamos ao Senhor e o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. E graças damos porque também o Espírito Santo veio habitar em nós. E Ele nos deu uma santidade, uma vida santa, um amor a Deus, um amor ao próximo. Senhor, queremos sair daqui hoje, Pai, mais determinados, já que o Senhor promete isso a nós no batismo e garante isso, que fomos justificados, perdoados e santificados pelo Espírito Santo. Queremos sair daqui e viver uma vida santa, matar o nosso pecado e ter despertado dentro de nós, por obra e graça do Espírito Santo, as santas obras, as santas obras preparadas por Pai. Queremos viver uma vida santa, queremos experimentar, expressar as virtudes do Espírito Santo, e que o seu nome tão santo, ó Senhor, seja louvado na nossa vida. Muito obrigado pelo batismo, muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos dá no nosso batismo, Senhor. Louvado seja o seu nome, hoje e sempre, em Jesus. Amém.